Boa noite, pasconeiros e pasconeiras da nossa Arquidiocese de Botucatu. É com alegria que nós iniciamos a nossa segunda noite da Semana de Comunicação. Uma semana onde nós temos a oportunidade de partilhar, de aprender e de estarmos juntos, apesar desse momento que nós estamos vivendo, de distanciamento, um momento de desafio. E na noite de hoje nós estamos aqui reunidos, teremos a presença do Padre Tiago, daqui a pouquinho. E antes disso, nós vamos assistir um vídeo do nosso coordenador da PASCOM Nacional, o Marcos Túlio. Então, vamos compartilhando esse vídeo, chamando outras pessoas, colocando aí nos comentários a sua paróquia, para que a gente possa passar essa 1 hora de formação juntos nessa noite. Olá, pasconeira da Arquidiocese de Botucatu. Que maravilha saber que vocês estão realizando a Semana da Comunicação. Uma ótima oportunidade para formação, para articulação, para vivência da espiritualidade e também para pensar o que nós estamos produzindo. Então, você que ainda não participou, segue a dica do coordenador. Participe todas as noites dessa semana no Facebook da Arquidiocese. Uma boa formação e o meu abraço a todo mundo. Então, essa foi a mensagem do Marcos Túlio, que é o coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. E já iniciando essa nossa noite, nós temos como tema Comunicação em Pandemia, Desafios e Perspectivas. Então, uma noite de reflexão, onde nós vamos juntos refletir qual que é o papel da comunicação nesse momento difícil que nós vivemos, que nós enfrentamos. E você pode colocando aí a sua paróquia, qual paróquia que você está representando nesse momento. Nós acolhemos aqui, nesse momento, o Padre Tiago. Boa noite, Padre Tiago. Boa noite, Marcos. Boa noite, agentes da PASCOM, da nossa querida Arquidiocese de Botucatu. Que Deus os abençoe. Então, bem-vindo, Padre. O Padre Tiago, que é da Diocese de Marília, aqui nossa diocese vizinha, faz parte da nossa província. O Padre Tiago ele é formado em Filosofia e Teologia pela Faculdade João Paulo II, a FAJOPA de Marília. Também é formado em Jornalismo. Atualmente, ele é assessor de comunicação da Diocese de Marília e assessor eclesiástico da PASCOM do Regional Sul 1. Também assessor de imprensa da Diocese de Marília e faz parte agora da PASCOM Brasil no grupo de trabalho para a formação. Então é uma alegria para a nossa arquidiocese receber o senhor nessa noite, para que a gente possa aprender um pouquinho, Padre. Bem-vindo. Meu caro, a alegria é toda minha em poder partilhar com vocês e juntos nós construirmos o saber, construirmos esta nossa vocação de PASCOM, que é uma vocação de todos nós, vocação que nós temos que abraçar sempre e cada vez mais, para que a PASCOM cumpra o seu papel. Se nós formos aí para o primeiro slide que nós preparamos para esta partilha, nós vamos entender que a vocação da PASCOM é a vocação de toda a igreja. A PASCOM, ela deve fazer com que a igreja cumpra o seu papel de pastoral de conjunto, que tanto falamos e que às vezes nós não sabemos o que é. A identidade da PASCOM está justamente nisso, em fazer com que a ação pastoral da nossa igreja seja feita em forma de conjunto, ou seja, a PASCOM, meus queridos amigos, ela não é mais uma pastoral no grupo do CPP da nossa paróquia, mais uma pastoral diocesana que temos em nossa arquidiocese. Mas a PASCOM, ela precisa abraçar as demais pastorais. A PASCOM precisa integrar todas as pastorais e movimentos existentes na igreja e com elas, com eles e neles, anunciar
Jesus Cristo. Então, esse eixo transversal de todas as pastorais da igreja que nos é apresentado é justamente a identidade, a vocação, a missão da PASCOM. A PASCOM, ela é aquela pastoral que nós chamamos de conjunto. É a pastoral que vai abraçar, que vai fazer um laço entre as demais pastorais, movimentos e comunidades, e assim anunciar Jesus Cristo. Para nós falarmos então dos desafios e das perspectivas da PASCOM em meio à pandemia, nós precisamos, em primeiro lugar, saber da nossa identidade. O que é a PASCOM? Quem somos nós enquanto agentes da PASCOM? E é isso que nós vamos trabalhar juntos nesta noite. Pastoral da comunicação. É a junção, então, de duas palavras muito bem conhecidas por nós. Pastoral, que se limita à dimensão eclesial, ao nosso campo de igreja, mas que abraça também a comunicação, que vai abranger diferentes realidades humanas. Então, a PASCOM, meus queridos amigos, é aquela pastoral que vai como que abrir as janelas da nossa igreja para o mundo, para levar aquilo que nós temos de mais precioso, de mais essencial, que é Jesus Cristo, e assim levá-lo de uma maneira coerente para que todos saibam que Jesus de fato é o nosso grande amigo, que transformou a nossa vida e pode transformar a vida de todos aqueles que queiram se deixar seduzir por este Jesus. Por isso que somos uma pastoral. A pastoral exerce um pastoreio, cuida. Então nós, ao cuidarmos da comunicação, nós queremos, com a nossa missão, com a nossa identidade de conjunto, levar não só aos membros da nossa igreja, mas a toda a sociedade, aquele que nós temos de melhor e de maior, que é Jesus Cristo, o nosso grande amigo. Assim, nós entendemos, então, meus amigos, a grande base da PASCOM. E aí nós podemos já passar para o terceiro slide. A base da PASCOM é o próprio Deus, que na ação de amor que Deus tem por cada um de nós, ele nos conduz, nos guia e nos indica o caminho. Se nós tomarmos toda a história da salvação, as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber tanto no Antigo Testamento e de maneira muito particular no Novo Testamento com o próprio Cristo. Deus conduziu, guiou, indicou o caminho para o seu povo. E é missão da PASCOM, tendo em Jesus Cristo esse modelo perfeito de comunicador, que nós colaboramos para a ação evangelizadora, para a missão de toda a igreja, conduzindo o nosso povo, guiando o nosso povo, indicando o verdadeiro caminho que devemos seguir, que é o próprio Jesus Cristo, que ele mesmo se apresenta como caminho, verdade e vida. Assim, meus queridos amigos, dando um passo a mais na nossa projeção, nós vamos entender que a PASCOM, a nossa vocação, a nossa identidade, em primeiro lugar, ela deve favorecer a pastoral de conjunto. A PASCOM deve ser aquele eixo de diálogo entre as pastorais e movimentos existentes em nossa paróquia. Não dá para ser PASCOM e não gostar de integração. Não dá para ser PASCOM e não gostar da convivência com os demais. A PASCOM deve favorecer o diálogo, deve favorecer a escuta, deve favorecer a integração entre todos. Ao mesmo tempo que favorece a pastoral de conjunto, a PASCOM, ela capacita não só os agentes da PASCOM, mas todos os agentes de pastoral à comunicação. Nós vamos ajudar o nosso povo neste meio, mas para ajudá-los, nós devemos nos formar para formarmos. Não tem como e não dá para ser PASCOM se nós
Não gostamos de formação, não buscamos atualização, não buscamos aprimoramento daquilo que nós fazemos. E quando nós favorecemos a pastoral de conjunto, quando nós queremos nos capacitar, nós conseguimos favorecer, proporcionar o diálogo, não só entre nós, não só o diálogo interno desta pastoral de conjunto, mas também o diálogo com a sociedade. Nós vamos evidenciar, nós vamos colocar a nossa igreja, a nossa ação evangelizadora, a nossa missão nas diversas mídias e nos meios de comunicação existentes. Olha que riqueza, que profundidade, que beleza o trabalho da nossa PASCOM. Então, entendendo a nossa identidade de proporcionar este diálogo com todos, nós precisamos decorar, meus amigos, e aí eu peço a vocês, com toda solicitude, com toda delicadeza, a PASCOM está estruturada sobre 4 eixos, e nós devemos sabê-los para que, entendendo a importância de cada um, nós consigamos estruturar o nosso trabalho. Os eixos são formação, articulação, produção e espiritualidade. A PASCOM se sustenta sobre esses 4 pilares, sobre essas quatro pernas, com igual importância entre si. Não há um eixo melhor ou maior que o outro, mas todos devem estar em harmonia, todos devem estar integrados para que a PASCOM cumpra de fato o seu papel e viva a sua identidade. Naturalmente, muitos de nós, ou talvez a maioria de nós, entendemos a PASCOM apenas como produção. Buscamos fazer uma excelente transmissão neste tempo de pandemia, e aí nós chegamos neste tema da nossa noite, que são os desafios e as perspectivas. E eu quis, de fato, trabalhar a identidade da PASCOM para que nós entendamos que o maior desafio neste tempo de pandemia para nós que somos da PASCOM não está em fazer a melhor transmissão, não está em proporcionar sempre a melhor comunicação, mas, em primeiro lugar, em ser PASCOM, em nos apropriarmos da nossa identidade, que não está firmada apenas em um eixo, produção, mas nos 4 eixos: formação, articulação, produção e espiritualidade. 4 pernas que vão fazer com que o nosso grupo seja coeso e trabalhe em equilíbrio. Produção é muito importante. Na verdade, a produção é aquilo que nós vamos ver em primeiro plano do nosso trabalho pastoral. É aquilo que é mais evidenciado, aquilo que é cobrado, aquilo que é esperado. Mas junto à produção, nós devemos buscar nos articular, nos formar e, em primeiro passo, ser. A espiritualidade deve sustentar a nossa ação pastoral. Se não formos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres da espiritualidade, nós vamos comunicar algo vazio. Nós vamos levar uma técnica muito bem aprimorada, mas não vamos colocar o nosso coração. Não vamos colocar aquilo que somos. Não vamos colocar aquilo que é primordial ao trabalho da PASCOM, que é o pressuposto da fé. Nós anunciamos uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que nós amamos, que transformou a nossa vida, e por isso, como resposta de amor a este Jesus, nós fazemos da nossa vocação de PASCOM uma maneira de levá-lo a mais pessoas, de integrá-lo a mais pessoas. Então, meus queridos amigos, chamo a atenção, neste momento de pandemia, a este eixo da espiritualidade, que deve ser exercido, que deve ser aprimorado e deve ser cada vez mais pensado por nós. Vou lançar um desafio a vocês e vocês vão responder aí no silêncio do coração de vocês. Qual foi a última vez que o seu grupo de PASCOM tirou para rezar? Tirou para meditar a palavra de Deus? É muito comum entre os nossos grupos paroquiais da PASCOM nós nos reunirmos para dividirmos trabalhos,
nós nos reunimos para fazer planejamento, mas dificilmente nós nos reunimos para rezar. E devemos nos reunir para rezar. Porque a oração é a base, é aquilo que vai dar o vigor, que vai dar o fruto à nossa ação, a todo o nosso esforço. Passando adiante, meus queridos amigos, nós vamos entender então que o objetivo dos eixos da PASCOM, para que nós compreendamos as grandes perspectivas e desafios da PASCOM em tempos de pandemia, é que nós precisamos da qualificação pastoral para que nosso povo e o nosso trabalho esteja teoricamente embasado, tecnicamente atualizados e eticamente comprometidos. O que é isso? Nós precisamos nos formar, estudar, compreender por que fazemos comunicação, como fazemos comunicação, as mídias que nós usamos. Nós precisamos estudar. Por que nós estamos no Facebook? Qual o melhor horário para publicar no Facebook? O que eu posso publicar no Facebook? Como eu posso integrar o meu site ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube e tantas outras redes que nos são apresentadas? Nós precisamos conhecer a teoria, nós precisamos buscar estudar, para que o nosso estudo esteja totalmente atualizado à técnica e nós façamos uma comunicação coerente. Só que toda a nossa técnica, toda a nossa comunicação, ela deve ser eticamente comprometida com o Evangelho. Nós anunciamos uma pessoa e não podemos anunciar e querer em nosso meio algo que eticamente esteja fora do campo do Evangelho, algo que diga contra, que contradiga o próprio Jesus Cristo que nós anunciamos. Mais um desafio em tempos de pandemia. Uma tentação para nós comunicadores querermos dar os primeiros likes, os primeiros compartilhamentos, ser os grandes produtores de informação. Mas a nossa informação, ela deve estar coerente com o Evangelho, com Jesus Cristo, comprometido com o nosso povo, principalmente com os mais pobres. Nós precisamos evidenciar a solidariedade entre nós. O Papa Francisco, na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2020, nos falou de maneira muito clara da importância das narrações, as boas narrações, que levem esperança ao nosso povo. Está nas nossas mãos, enquanto pasconeiros, enquanto pasconeiras. Seguindo então, meus queridos amigos, o nosso desafio da PASCOM em tempos de pandemia, eu diria, o nosso maior desafio, em primeiro lugar, então, está nessas 3 palavras que são importantíssimas para a nossa integração enquanto PASCOM e, ao mesmo tempo, para nós conseguirmos corresponder à nossa vocação. Conhecer a teoria, aplicar a teoria e testemunhar aquilo que nós produzimos, aquilo que nós postamos. Antes de sermos pasconeiros e pasconeiras, nós somos homens e mulheres batizados. Em nome do Pai, do Filho e de Jesus Cristo, e do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fomos impulsionados para levar a palavra de vida de Jesus. Então, aquele evangelho que nós comunicamos enquanto PASCOM, em primeiro lugar, ele deve ser vivido, testemunhado por nós, a fim de que nós sejamos verdadeiramente comprometidos com a causa do Evangelho, com a comunicação que fazemos. Assim, meus queridos amigos, eu gostaria de, antes de abrirmos para a nossa integração, para a nossa conversa, para as perguntas, para tratarmos aí os desafios da PASCOM em tempos de pandemia, eu gostaria de retomar o documento de Aparecida, a Conferência Episcopal Latino-Americana e Carimbenha, que aconteceu lá em Aparecida, em 2007, e que nós precisamos beber deste texto, e muitas vezes nós nos esquecemos. Lá em Aparecida, os nossos bispos disseram um binômio muito ouvido por nós,
que é aquele binômio discípulos missionários. Todos nós somos discípulos missionários. Discípulos porque nos encontramos com Jesus. Somos amigos dele porque ele se fez o nosso amigo. E esta amizade é tão profunda e tão grande entre nós que nos impulsiona a missionariedade. Nós não podemos guardar a alegria deste encontro somente para nós. Nós devemos levar aos outros. E aí está o nosso grande trabalho enquanto PASCOM. Levar aqueles que precisam o discipulado, a alegria de ser amigo de Jesus. Todos nós somos amigos dele e somos chamados a levá-lo a todos que precisam. Meus queridos amigos, o que tem a ver o documento de Aparecida com os 4 eixos da PASCOM e com os desafios desta pandemia e as perspectivas que nos são propostas a cada dia e que nós precisamos abraçar cada vez mais? Primeiro, que a formação, a espiritualidade, a articulação, a produção, tudo aquilo que nós fazemos é a base para que nós consigamos conhecer, aplicar e testemunhar o Evangelho. E, ao mesmo tempo, saber que nós somos discípulos de Cristo, nós somos seguidores de Jesus Cristo. E nós precisamos, como seguidores dele, anunciá-lo com coerência, com convicção. Conhecer, aplicar e testemunhar. Esta é a grande perspectiva que esta pandemia nos impõe. De um dia para o outro, após a questão da pandemia, do distanciamento social, do isolamento social para aqueles que estão infectados, na nossa vida de fé, a PASCOM se tornou, assim, a vitrine da nossa igreja. É por meio da PASCOM que as nossas famílias rezam. É por meio da PASCOM que as nossas famílias conseguem corresponder ao pedido da igreja de serem igrejas domésticas. É missão, então, da PASCOM, antes de anunciar, antes de levar, ser. Nós precisamos entender, meus queridos amigos, que a técnica é importante, mas o nosso principal desafio é, junto ao nosso fazer, ser. E aí eu peço para o Marcos ir lá no penúltimo slide, onde eu apresento alguns desafios e perspectivas que eu gostaria que nós pudéssemos refletir aqui juntos. Há uma distância entre ser e fazer. Muitas vezes nós, enquanto PASCOM, fazemos muito, mas junto ao nosso fazer, nós precisamos ser. Este talvez seja o maior desafio da PASCOM e aquele desafio que deve, assim, nos ajudar a entender a nossa vocação. Fazer é importante, mas junto ao fazer, nós precisamos ser. Somos filhos, somos discípulos, somos amigos. E o nosso fazer deve ser o desdobramento, a missão desse discipulado. Junto ao nosso fazer deve estar o nosso ser pastoral. E aqui eu trago uma segunda motivação, que é um grande desafio para nós enquanto PASCOM. Nós não somos apertadores de play, de botões. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com a melhor transmissão, com as melhores fotos, com os melhores textos, e tudo isso é importante, mas não só o essencial. O essencial é a nossa missão de anúncio, de anunciar a uma pessoa, Jesus Cristo. Então, ser PASCOM está muito além da técnica. A técnica é sim importante, devemos nos aprimorar, por isso aí que a produção e a formação são 2 eixos muitíssimos importantes para PASCOM. Mas junto a esses 2 também está a espiritualidade, a base de tudo. E a articulação, a integração entre as demais pastorais, a integração entre nós. Porque, meus queridos amigos, a grande perspectiva da PASCOM em meio à pandemia, que faz parte da nossa identidade, está nesse item que eu trago agora.
nós não produzimos informações simplesmente. Antes, fazemos comunhão. As informações que nós passamos com o nosso trabalho pastoral, elas são consequência da comunhão eclesial que nós experimentamos com a Santíssima Trindade e que vivemos no nosso trabalho, fazendo com que a Pascom seja de fato essa pastoral de conjunto que nos abraça e que leva a todos aquele que nós temos de melhor e de mais essencial em nossas vidas, que é Jesus Cristo. Que o nosso fazer, que a nossa ação pastoral esteja toda ela enraizada no ser cristão, no ser transformação da nossa sociedade por meio do nosso sim. Nós não podemos e não devemos nos calar em meio às injustiças, em meio às calamidades, mas comprometidos com a causa do Evangelho, enquanto agentes da Pascom, levarmos Jesus Cristo. Ele que transformou a nossa vida e quer transformar a vida de toda a sociedade, por meio do nosso agir pastoral, por meio do nosso fazer, que se embasado no ser, faz com que a Pascom cumpra a sua missão de levar Jesus Cristo. Enfim, meus queridos amigos, a grande perspectiva neste pós-pandemia é que nós continuemos a comunicar com o coração, fazendo com que Jesus seja cada vez mais amado e conhecido por todos nós, e que a igreja continue a sua missão evangelizadora, que é a de gerar comunhão, gerar integração e levar Jesus a todas as pessoas. Marcos? Então, muito bonita essa explanação, essas palavras do Padre Tiago para nós nessa noite, e realmente nos chama a uma reflexão, né, Padre? Nesse momento que nós vivemos, onde a Pascom tem se tornado ali a vitrine, como o senhor apresentou, é um desafio reconhecer esse discipulado, esse seguimento a Jesus Cristo hoje, né? E perceber que a nossa atividade vai além da técnica, mas se torna realmente uma missão. Se torna realmente ali não só o discipulado, mas esse ser missionário, percebendo que o que nós fazemos ali, como o senhor disse, é gerar comunhão, é expressar Exato. A comunhão da igreja, né? E não apenas apertar um botão, transmitir, né, Padre? Exatamente. É gerar comunhão. Apertar o botão, naturalmente, é muito importante, faz parte da nossa técnica, da nossa produção. Mas alguém precisa apertar o botão, e quem aperta o botão é um filho de Deus, é alguém comprometido com a causa do Evangelho. E nós precisamos ter isso assim muito certo na nossa consciência e no nosso coração. E aí, se vocês que estão nos acompanhando, os nossos pasconeiros e pasconeiras, podem colocar perguntas para que a gente coloque aqui para o Padre Tiago. Nós vamos acolher agora, junto com a gente aqui também, o Padre Everton, que é o nosso assessor da Arquidiocese, da Pastoral da Comunicação. Boa noite, Padre Everton. Acho que o microfone do senhor está desligado. Boa noite, Marquinho. Boa noite, Padre Tiago. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. Primeiramente, eu queria agradecer a cada membro da Pascom que está aí conosco nesta noite, mas agradecer ao Padre Tiago que aceitou o nosso convite desde o primeiro momento que nós fizemos esse convite. Então, eu agradeço de coração. Eu estudei com o Padre Tiago há uns anos atrás, filosofia lá em Marília, na Faculdade João Paulo II, e tenho boas recordações. Quem diria que nós estaríamos trabalhando no mesmo campo um dia, né? Então, eu agradeço profundamente o seu sim, agradeço profundamente a sua vocação e agradeço principalmente por esta noite, você está conosco aqui na Arquidiocese de Botucatu. Então, eu estava aí acompanhando no final e eu gostei muito da fala quando você estava colocando que nós devemos falar com o coração. Mais do que técnicas, mais do que tudo que a gente tem, a nossa bagagem de mídia, o importante é anunciar Jesus Cristo. É o que eu sempre falo para os membros das Pascons de nossas paróquias. Nós não podemos perder o cerne.
O nosso cerne é anunciar Jesus Cristo. O nosso centro é anunciar essa alegria do Evangelho. Um dia nós recebemos essa alegria. E hoje, com a graça de Deus, nós temos a missão também de transmitir essa alegria. Então, a nossa gratidão a cada membro da PASCOM, porque nos ajuda, ainda mais nesse tempo de pandemia, a levar Jesus Cristo. O André está colocando aí a importância de levar Jesus Cristo com as atitudes. Com certeza, André. Concordo plenamente contigo. E aí nós temos a pergunta do Gamito. Boa noite, padre. Dentro dos 4 eixos apresentados, qual desses é mais difícil de ser implantado? Boa noite, Gamito. Tudo bem, meu caro? Saudades do senhor, viu? O Gamito veio contigo aqui, né, Padre Everton? Foi ele. Me lembro dele. Boa gente, viu? Mas, meu amigo, olha, eu, a partir da experiência com o trabalho da PASCOM, eu acredito que o eixo mais difícil de ser implantado, aí eu até mudaria a palavra, não implantado, mas vivido por nós, é justamente aquele que eu bati na tecla, o eixo da espiritualidade. Por quê? A PASCOM é a pastoral da agilidade, é a PASCOM, é a pastoral muitas vezes do fazer. Então, nós buscamos muito o resultado, que é importante, mas não é só. Antes de buscar resultado, nós precisamos buscar o porquê nós estamos comunicando. Nós comunicamos uma pessoa, e é Jesus Cristo. Então, a nossa vocação enquanto pasconeiros e pasconeiras, ela nasce como uma resposta de amor a cada um de nós, a este amor que Deus tem por nós. E às vezes nós podemos nos esquecer. Aí a gente se preocupa mais com a qualidade do nosso material, com a articulação da nossa equipe, de como a gente tem que fazer. Então a gente vai fazendo tudo e esquece de rezar, esquece de ser. Então eu acredito que o eixo da espiritualidade é o nosso maior desafio. Tanto enquanto ser com Deus, enquanto rezar, enquanto nutrir a nossa intimidade, quanto também de testemunhar. Nós não somos PASCOM só quando nós estamos com a camiseta da PASCOM servindo lá na nossa paróquia. Nós somos PASCOM 24 horas. É com a nossa família, é no nosso trabalho, é no nosso grupo de amigos íntimos, é nas nossas redes sociais. Quantos de nós que parece que tem 2 vidas? Presencialmente nós somos uma pessoa, o nosso perfil no Facebook é outra pessoa, o perfil do Instagram é outra pessoa, e aí nós vamos criando como que avatares. E não deve ser assim, nós somos uma única pessoa, integrada com Jesus Cristo, amada por Deus, e que por meio da PASCOM leva Jesus a todos. Então a gente precisa assim se debruçar muito sobre esse eixo da espiritualidade. Eu acho muito bonito essa concepção, né, que o senhor nos apresentava de ser pasconeiro, pasconeira como uma vocação. Então, quando a gente percebe que é uma vocação, que é um chamado, né, aqui na pastoral da paróquia, da minha paróquia de origem, a gente refletia isso com alguns pasconeiros, né? Como que eles se sentem felizes em estarem ali a serviço. Então, é muito bonito redescobrir isso e não deixar cair no ativismo, né, padre? Exatamente, e é um serviço de fato. E a gente precisa abraçar com a alegria de um serviço desinteressado, um serviço verdadeiro, um serviço que compartilha do nosso dom de comunicar com aquelas pessoas que mais precisam. Olha, minha gente, se não fosse a PASCOM nesta pandemia, o que seria de nossas paróquias? O que seriam de nossas arquidioceses e dioceses? O que seria do Evangelho? Então é uma vocação despertada no nosso coração, mas uma vocação que só é nutrida se for com oração. E aí nós constatamos, inclusive, uma instabilidade no nosso número de integrantes da PASCOM. Pode ver que vira e mexe, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por quê? Se nós não estivermos nutridos verdadeiramente com Deus, a gente não consegue ficar. A gente não consegue trabalhar direito.
Aí nós vamos nos preocupar mais com a técnica, mais com a aparência, mais com as vaidades, e a gente pode, assim, esvaziar a essência daquilo que somos. Padre, eu estou vendo aí a tua colocação e eu acredito que ela é bem real. Nos dias atuais, principalmente, o que seriam de nossas paróquias se não tivesse as nossas PASCONs? O que seríamos de nós, acima de tudo? Porém, nós não podemos nos esquecer de que a nossa vida não tem como ser desligada da nossa vocação. E isso é uma preocupação constante. Se eu sou PASCON, eu assumo, e eu acho que essa colocação sua é muito verdadeira, eu assumo essa PASCON na minha ação, no meu dia a dia. Assumir a fé não só com palavras, mas com atitudes. E eu acredito que isso é muito real, e essa é a nossa missão. E eu também vou muito por esse caminho quando você coloca que eu acredito que o maior desafio nosso hoje dentro da PASCON é viver uma espiritualidade, porque apesar de ser necessárias técnicas, de toda essa questão que a gente sabe das mídias sociais, se nós perdemos a espiritualidade, a gente se torna somente um técnico, faz as coisas bem feito, mas a PASCON não muda em nada a minha história, a minha vida. Exatamente. E aí se torna mais uma empresa, né, de prestação de serviço e não uma PASCON. Exatamente, Padre Everton. Aquilo que os nossos formadores falavam muito para a gente na época de seminário. Os padres não podem ser profissionais do sagrado. E não somos. E assim também a PASCON. A PASCON não é assessoria de imprensa da paróquia. A PASCON não é a porta-voz da paróquia, a PASCON é a pastoral do conjunto. A pastoral que abraça todas e dá voz à igreja, no sentido de serviço eclesial, serviço generoso. Nós temos que buscar o profissionalismo, sim, mas não somos profissionais, senão a gente pode, assim, esvaziar o conteúdo da nossa vocação, a riqueza, né, a beleza do nosso chamado, como o Marcos disse, é um chamado, gente, é uma vocação. Perfeito. E eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, bem pessoal mesmo. Nós vemos o tanto que a PASCON cresceu nos nossos dias atuais e por causa da pandemia, principalmente. Como que você vê a PASCON num pós-pandemia? Após todo esse período que nós estamos vivendo. Eu não sei se você poderia falar um pouco para a gente disso, como que você vê e espera, até porque essa também é uma angústia minha, até porque, assim, nesse momento eu vi que a nossa PASCON arquidiocesana, das nossas paróquias, se movimentaram, cresceram, algumas paróquias que não tinham, criaram por necessidade, mas e após a pandemia? O senhor tem alguma colocação, algo que o senhor acha, uma reflexão que pode nos ajudar? Padre Everton, por isso que é importante, e eu fiz questão de começar a nossa noite falando dos 4 eixos da PASCON, justamente por causa disso. Nesta pandemia, nós estamos sendo muito vistos, muito cobrados e trabalhando muito, sobretudo no que tange à transmissão. Então, é um dos eixos, a produção. Só que no pós-pandemia, nós vamos continuar a nossa transmissão. Porém, ela não será tão valorizada como agora. Então, se nós estivermos assim em pé, só neste eixo, o edifício vai cair. Se nós estivermos nos 4 eixos, bem estruturados, cientes de quem somos, somos e como devemos trabalhar, aí o pós-pandemia vai ser um passo natural. Por isso a importância de nós, das nossas dioceses e na arquidiocese, fixar muito bem que ser PASCON é ter os 4 eixos muito bem firmados, muito bem trabalhados e muito bem desenvolvidos. Um outro desafio da PASCON é o eixo da formação, por exemplo.
não são todos os agentes da PASCOM que gostam de participar de formação, que gostam de estudar, e a gente tem que buscar isso. Olha quanta coisa boa essa pandemia está abrindo para nós nesse sentido, né? As arquidioceses nunca proporcionaram tantos cursos, tantas reuniões, tantas formações online. E é difícil arrebanhar os nossos pasconeiros e pasconeiras, viu? Para participar. Então, a gente precisa, sim, buscar a criatividade, rezar bastante, para que o Espírito Santo também não só nos dê a criatividade, mas já acalente, prepare o coração dos nossos pasconeiros, para que eles possam dizer sim com coerência e corresponder à vocação. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela colocação. Me ajudou bastante, porque é uma angústia nossa também. O nosso desafio enquanto assessores, aí dos nossos coordenadores, o Marcos com a equipe aí da Arquidiocese, o que a gente tem que pensar? Como firmar o nosso trabalho para ele não ser reduzido às transmissões, por exemplo. A transmissão é uma dimensão muito importante da PASCOM, mas não é a PASCOM. Então, é isso que nós precisamos refletir. E é muito importante isso que o senhor disse, da gente fixar, então, esses eixos, né? A formação, a articulação, a produção e a espiritualidade. E quando o senhor ia falando, eu recordava, né, a parceria que nós temos, eu e o Padre Everton, com a equipe que nós formamos e com as paróquias. Nós estamos aproveitando muito esse tempo de pandemia para estruturar, né, Padre Everton, a nossa PASCOM arquidiocesana. Conseguimos transformar ali nas regiões pastorais, estamos fazendo os encontros, articulação. Então é um momento de crescimento também esse da pandemia, né? Exatamente. Você veja que Nosso Senhor, ele, até dos momentos ruins, ele faz coisas boas, né? Essa é a dinâmica do reino. Sim. Olha quanta mazela a Covid espalhou no nosso meio, mas também quanta coisa boa que nós estamos conseguindo colher com base na oração, com a vontade do trabalho, com a vontade da igreja de continuar evangelizando, né? Então, vamos colhendo esses sinais dos tempos, ouvindo esses sinais dos tempos, colocando no nosso coração enquanto oração e buscando a sensibilidade do Espírito Santo para que o nosso trabalho vá, assim, se acomodando, se refazendo e frutificando, não nas nossas forças, mas na força de Deus que nos chama, nos inspira e nos motiva a continuar. É excelente o trabalho que vocês estão fazendo aí. Eu gostei muito dessa estrutura de equipe, dessa motivação do Padre Everton. Eu louvo por isso, agradeço, tanto aqui na nossa província quanto no nosso regional. Posso falar em nome do nosso regional e vos agradeço de coração sincero que vocês continuem comunicando. E comunicando com o coração. Isso é a essência da nossa vocação. E aí nós vemos aqui o comentário do Murilo Vieira, que é da PASCOM do Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Aparecida de São Manuel. A espiritualidade é cultivar a amizade com Deus, aquele pasconeiro que teve verdadeiramente um encontro com Cristo, não abandona a vocação, a missão. Vamos ressaltar esse encontro com Jesus, né? Para poder... Olha lá, se tivesse uma prova, você já tirou assim, 10 com louvor, viu? Pois nós temos aqui a Xue. Sim, essa integração é possível e um grande desafio, pois no momento que lançamos a palavra, não sabemos o solo que cairá e quais frutos darão. É o doar-se sem esperar nada em troca, isso é muito bonito. Por isso temos que nos alimentar da fonte que é Jesus, por isso este momento está sendo importante. Gratidão. Dona Xue, deixa eu fazer uma partilha. É Xue, né? Xue. Isso, é isso mesmo, lá de Avaré. Olha que bonito. Olha que bonito e que grande isso que ela disse. Nós precisamos sim nos aprimorar, buscar a ação do Espírito Santo para comunicarmos bem e saber que o mesmo Espírito que nos inspira a comunicar é o Espírito que prepara o coração dos outros para receber. Então é muito doce, é muito profundo e ao mesmo tempo muito intrigante, deve fazer com que a gente se desenvolva cada vez mais. Né? Nós lançamos a semente da palavra. O solo que vai cair nós não sabemos, mas o importante
é não desistirmos de lançar as sementes, porque essas sementes foram confiadas a nós. A Pascom recebeu de Jesus, neste tempo de pandemia, as sementes do reino, as sementes do evangelho, as sementes do amor. Continuemos lançando, sabendo que o solo fecundo do coração do nosso povo, ele vai acolher sim, como já acolheu. A Pascom é a porta de entrada das nossas igrejas. Se a porta física da nossa igreja garante a entrada dos fiéis no nosso templo, em tempos de pandemia, a Pascom é esta porta que transforma todas as casas, todas as famílias, em paróquias, capelas, catedrais, basílicas. É a Pascom que faz isso. E é uma vocação grandiosa, imensa, valorosa. E aí nós vemos aqui também um comentário do André. A formação tem que ser contínua e de longo prazo. Então, nunca a gente se acomodar também, né, padre? Achar que a gente já sabe tudo, mas tem que buscar aprender mais, né? Exatamente. Ó. Vamos lá, então, criar aí na Arquidiocese de Botucatu uma escola de comunicação integrada, continuada, para que a gente possa proporcionar isso aos nossos leigos, né? Nos formarmos sempre cada vez melhor. Todo mundo tem algo a aprender, como também tem algo a ensinar. E o bom de estar aberto à formação é que, além de aprender, a gente pode compartilhar com a nossa experiência, né? Com a nossa existência, com aquilo que a gente já sabe. Isso soma muito. E formações assim, às vezes a gente espera tanta formação que venha de cima, mas às vezes nós podemos nos formar. Ó, vamos reunir os nossos agentes, vamos estudar o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, vamos estudar o Guia de Implementação da Pascom. A gente tem manual, material à UFA aí. Precisamos querer estudar, né? Pascom Brasil, no site, liberou esses documentos em PDF agora em tempos de pandemia. Pode ser um bom exercício. Olha, vamos reunir virtualmente, pelo Google Meet, por exemplo, o nosso grupo paroquial, vamos rezar o terço, vamos nos formar. São momentos assim que a gente precisa buscar a sensibilidade, a criatividade e nos enraizarmos nesses 4 eixos tão fundamentais da nossa vocação e da nossa identidade enquanto Pascom. E aí nós vamos adiantar aqui, né, Padre Everton? Na quinta e na sexta-feira nós vamos ter a partilha, então fica aí o convite para vocês que estão nos acompanhando, entre as regiões pastorais. E uma das propostas da nossa Pascom Arquidiocesana é uma escola permanente de formação. Então, vamos participar na quinta e na sexta para que a gente possa, né, apresentar essa ideia que nós estamos aqui levantando. E vai ser muito bom a gente ter essa formação permanente, né, Padre Everton? Na verdade, essa ideia que o Padre Tiago coloca para nós é a ideia que eu e o Marquinho e a equipe mesmo arquidiocesana, a equipe de coordenação arquidiocesana da Pascom, estamos tentando criar. Na verdade, essa ideia é o que a gente está tentando criar e que, se Deus quiser, a partir de quinta, sexta, após as reuniões por região pastoral, nós conseguiremos oficializar mesmo esse estudo do guia de implantação da Pascom, o estudo do diretório, a princípio esses 2 estudos, para que nós possamos ir fortalecendo a nossa pastoral da comunicação a nível de arquidiocese, porque o que nós percebemos é isso. Hoje nós temos leigos, leigas, padres também envolvidos com a Pascom, porém nós que assumimos essa missão, essa vocação, temos que dar um passo além, não ficar somente ali nas águas rasas, avançar agora para as águas mais profundas, e esse que é o convite. Então já fica aí o nosso convite todo especial para os membros de Pascoms, das nossas regiões pastorais, para que possam participar conosco na quinta e na sexta-feira. Depois o Marquinho vai estar disponibilizando de novo a programação aí no Facebook da Arquidiocese, mas é importante para que nós possamos ir edificando pelas bases a nossa pastoral da comunicação. E aí nós temos aqui a pergunta também do Luiz, que faz parte da nossa equipe. Boa noite, estou chegando por aqui agora. Estava fazendo uma live na igreja, né? Então,
Tem gente aí já no serviço ainda, né? Não sei se já abordaram, mas como podemos cuidar da espiritualidade da PASCOM em nível paroquial? Aí é uma missão, né, para que os grupos das paróquias se organizem, para que não fique só na atividade, né, padre? Exatamente. Primeiro passo é alimentar a amizade individual com Jesus. Rezar, né? Será que nós rezamos todos os dias? Como é a qualidade da nossa oração? Então, é motivar os nossos agentes a rezar, a ter alguns momentos com Jesus, alguns momentos assim de oração mesmo, de leitura da palavra e de infinitas oportunidades que a fé nos dá. E aos poucos ir motivando na comunidade paroquial. Vamos, agora, naturalmente, pelo distanciamento social, nós não podemos nos reunir para uma adoração ao Santíssimo, para um estudo bíblico, para a leitura orante da Palavra de Deus, mas nós podemos fazê-lo de maneira online, né? Podemos rezar um terço de quando em quando, fazer uma leitura orante, um estudo bíblico. Isso é a nossa criatividade, a nossa sensibilidade que vai nos ajudar a partir da realidade da nossa paróquia. Aí nós vamos nos adaptando. O importante é não deixarmos de lado, mas sempre trazer isso à pauta para que a nossa PASCOM esteja assim bastante enraizada na espiritualidade. Então, já chegando ao fim dessa nossa noite, foi muito boa a formação com o Padre Tiago, a participação de todos aí com as perguntas, com as reflexões. Eu gostaria que o senhor deixasse, Padre, uma última mensagem aqui para os nossos pasconeiros e pasconeiras, diante desse desafio, então, que nós refletimos nessa noite, o desafio que a pandemia nos apresenta. E quando o senhor ia falando, eu ia recordando, né, o quanto a gente aprendeu durante essa pandemia, está aprendendo, né, pessoas que nunca tinham feito live, que nunca tinham montado ali a estrutura, tiveram que aprender. Então, como que a gente pode crescer nesse tempo de desafio? E qual a mensagem que o senhor deixa, então, para cada pasconeiro e pasconeira da nossa arquidiocese? A minha primeira mensagem é uma mensagem de agradecimento. A Arquidiocese de Botucatu está viva nos corações das pessoas, está presente nas casas, sendo igrejas domésticas, por conta do trabalho de vocês. Muito obrigado pelo esforço. Muitas vezes nós nem tínhamos feito uma transmissão, mas fomos buscar, fomos nos aprimorando, fizemos transmissões. Então, agradecimento, gratidão pelo sim, pela vocação de vocês. A minha segunda mensagem, junto ao agradecimento, é um pedido. Não deixem de rezar. Rezem. Quem reza sabe por que trabalha. Quem reza tem a motivação porque faz. É Cristo que nos impulsiona e, por meio do Espírito Santo, nos leva adiante. Então, rezando, nós vamos produzir mais, nós vamos nos articular mais e nós vamos nos formar cada vez melhor. Nunca esqueçamos, a vocação da PASCOM é uma vocação de integração, não de isolamento. Então, vamos nos firmar nos 4 eixos que bem sabemos e com eles crescermos na nossa vocação e na missão evangelizadora da Igreja. E uma terceira motivação é para dizer, não se sintam sozinhos. Fazemos parte da grande família de Deus, que é a Igreja de Cristo. Nós podemos estar isolados, sim, mas não estamos sozinhos. Deus é conosco. E a nossa comunidade, a comunidade de fé, ela é capaz de romper os laços, romper as barreiras, na verdade, desse isolamento social, criando entre nós esse laço, esse vínculo perfeito de fé, que é o amor de Jesus Cristo. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos chamou à vocação e é Ele que nós devemos anunciar com o nosso trabalho de pasconeiro e de pasconeira. Muito obrigado aos pasconeiros da Arquidiocese de Botucatu. E lembrando que amanhã nós continuamos a nossa Semana da Comunicação. Então, às 8h30 da noite, nós teremos, então, esse encontro para falar sobre como gerenciar as redes sociais.
participem conosco. Então, nós teremos aqui o Luiz Negrelli, que faz parte da nossa equipe arquidiocesana, é jornalista e é coordenador também da PASCOM da paróquia Nossa Senhora Consolata de São Manuel. Muito bem. Então, encerrando essa noite, mais uma vez eu agradeço cada membro das nossas pastorais, da comunicação, da nossa arquidiocese, por todo o trabalho, por toda a dedicação de vocês nas nossas paróquias. Nós sentimos o amor com o qual vocês fazem o trabalho de vocês. Muito obrigado pelo sim de cada um. E mais uma vez, eu agradeço o Padre Tiago, o Marquinho nessa noite, mas de forma especial o Padre Tiago, pelo seu sim ao ministério sacerdotal, mas também pelo seu sim nessa noite a nós da Arquidiocese de Botucatu. Que o bom Deus continue te abençoando, que o bom Deus continue conduzindo a tua missão e que nós possamos cada vez mais irmos crescendo juntos nesta caminhada, nesse segmento de Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir para o senhor que o senhor pudesse nos dar uma bênção agora no final. Às vezes, durante a nossa fala, a gente se sente até íntimo como amiga, a gente vai no você e tudo mais, né? Depois eu falei, nossa, nós já somos padres, como que o tempo passou do seminário até aqui? Mas que bom que a nossa amizade também vai se fortalecendo com o passar do tempo. Muito obrigado por essa noite, Padre Tiago, muito obrigado pela tua amizade, pelo carinho com a nossa arquidiocese também de Botucatu. Vocês estão vivendo o intensivão também da PASCOM e mesmo assim conseguiu um tempo para nos brindar com esta bela noite. Então, nossa gratidão. E eu peço que o senhor finalize para nós, nos dando a sua bênção. Muito obrigado, Padre Everton e equipe da PASCOM, da Arquidiocese de Botucatu. É uma alegria caminhar com vocês, é uma alegria servi-los. Contem sempre comigo, com a nossa equipe do Regional, que sigamos juntos na amizade com Jesus, na amizade entre nós, levando a todos esse bem precioso que Ele nos deu. O Pai eterno nos deu. Jesus Cristo, nosso melhor amigo, nosso irmão, que caminha conosco e nos ajuda a transformar, sempre para melhor, a nossa vida e a dos nossos irmãos. Peçamos então a bênção de Deus sobre cada um de nós e fica o meu carinho, a minha gratidão e precisando, estarei sempre por aqui, Marquinhos, Padre Everton e toda a equipe da Arquidiocese de Botucatu. Peçamos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Santana, padroeira da Arquidiocese de Botucatu, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, meus queridos amigos. Padre Everton, obrigado pela amizade de sempre. Sigamos juntos, olhos fixos em Jesus. Obrigado, meus amigos. Até logo. Até mais.